Fala piazada, Rafael Lunardelli aqui invadindo o YouTube da Rocket City para poder falar um pouquinho para você do porquê que você precisa aprender PHP, tá? No ano de 2024. Mesmo que esteja acabando, ainda dá tempo de aprender e continua o aprendizado no ano de 2025, tá bom? E eu quero separar essa análise, o porquê, em duas partes. Primeira parte da tecnologia e segundo a parte de estratégia de negócio, estratégia de carreira. Tá bom? Primeira parte, a parte da tecnologia. Se a gente analisar, para pensar um pouquinho, a gente está falando de uma linguagem que nasceu em 1994, tá? E qual que foi o propósito dela? Por que ela nasceu? Ela nasceu para poder auxiliar o criador dela a criar sites pessoais, tá? Na época, criação de site era muito difícil, era muito complicado, e ele queria encontrar uma maneira mais fácil de criar os próprios sites dele. Então, o PHP é Personal Homepage, né? PHP, olha que interessante. Né? Então, ela nasceu com esse propósito. E a partir daí ela evoluiu, né, muito. A gente já está na versão 8 do PHP, já são 30 anos de evolução dessa linguagem. E se a gente analisar como um todo, ela é muito robusta, tá? Justamente por ser tão utilizada no mundo. Ela passou por muito teste, ela passou por muita porrada, digamos assim, para poder chegar no ponto que ela está hoje, né? E é uma linguagem simples de aprender. Eu posso até mostrar aqui para você que em poucos minutos eu posso mostrar para você a parte principal da linguagem, que é todo arquivo começa com esse prefixo, esse cabeçalho de sinal de maior, interrogação PHP. Toda variável começa com um sinal de dólar, então aqui temos uma variável. Funções iniciam pelo nome da função, ó, minha função, que recebe parâmetros, e parâmetros também são variáveis, então eles se iniciam com um sinal de dólar. Olha lá, retorno, parâmetros, tá? Classes, eu posso criar classes, classe de pessoa, por exemplo, dessa maneira. Então, é uma linguagem a sintaxe ela é muito simples, né? A gente está falando de ifs, também do mesmo jeito, if 1 igual a 1, faça isso, se não, faça aquilo. Loops eu tenho várias maneiras de fazer loop, na verdade, né? Nós utilizamos for, podemos utilizar, vamos colocar aqui igual a 10, lembrando que é sempre $sign. Eu posso fazer um loop utilizando for each, ou seja, para cada elemento dentro de uma lista, eu quero fazer o loop, ao invés de ter um contador. Eu posso utilizar while, eu posso utilizar do while, né? Ou seja, faça enquanto isso, então eu inverto a ordem. Então eu tenho muita possibilidade que a linguagem me dá, e é uma linguagem simples, que eu digo, ela a semântica dela, né? A escrita dela é simples, tá? Claro que o que você faz com ela pode ser extremamente complexo. Então, é uma linguagem muito simples de se usar, fácil de aprender, ela é extremamente robusta, que já passou por bastante porrada em 30 anos, que daí eu vou falar um pouquinho mais o que aconteceu nesses 30 anos na parte da estratégia de negócio para você entender, tá? E apesar do mundo falar, o PHP é muito inseguro, né? Você vai ouvir isso aí, tem muito site que é inseguro. E por que tem muito site que é inseguro? Se você pesquisar, a maioria dos sites que estão hoje no mercado, né, que estão por aí no mundo, que usam PHP, eles não estão atualizando as versões com os pacotes de segurança, com as coisas. Então, é algo para a gente pensar também e a gente aprender será que eu estou atualizando, não importa a linguagem que você tá? Será que eu estou atualizando os meus pacotes? Será que eu estou atualizando a minha linguagem? Será que eu estou instalando tudo que eu preciso para manter a segurança da minha aplicação boa, né? Com as coisas mais novas do mercado? Porque a internet é isso, ela é viva. Não tem como separar no tempo, porque senão você vai ser engolido por ela, tá? Beleza? Então,
Parte técnica, claro, como eu disse, ela evoluiu muito, então nesse ano de 2024 com o PHP 8.4, 8.3 e já está para lançar a versão 8.4, o PHP disponibilizou tipagem, então a gente pode tipar as nossas variáveis, por exemplo aqui, ó, eu posso dizer que minha variável é do tipo string ou do tipo inteiro, por exemplo, eu posso ter dupla concatenar, ou seja, ter diferentes tipos de tipo no meu até na entrada do variável como no retorno. Ele pode retornar um string ou um inteiro, né? Então a gente está falando de tipagem, atributos, né? Assim como outros cenários eu posso adicionar atributos. Eu não tenho nenhum atributo aqui de cabeça, mas eu posso criar um atributo qualquer e, claro, implementar isso, meu atributo, que isso é utilizado na aplicação. Por exemplo, eu posso dar um exemplo para você aqui, tá? Posso vir num controlador, num model e escrever aqui, ó. Isso aqui é um atributo, olha que interessante, né? A gente adiciona poderes através de atributos. Isso aqui veio com a versão 7.4. Se não me falha a memória, 7.4. Então, ela vem evoluindo muito. E aí é o que eu falo agora da parte de estratégia de negócio, estratégia, entender da linguagem e da onde que para onde ela está indo. Em 2021, vamos abrir aqui. Em 2021 nasceu a PHP Foundation. Então, a PHP Foundation, ela é um aglomerado de empresas que se juntaram para poder alavancar capital mesmo, para poder incentivar os desenvolvedores e os mantenedores da linguagem a conseguir, a continuar mantendo a linguagem, claro, recebendo dinheiro por isso, né? Então, é muito interessante. Então, ó, a missão do PHP Foundation. Fala que o PHP Foundation é uma coleção de pessoas e organizações dispostas, né, que relying on the PHP language, ou seja, eles organizações que necessitam da linguagem PHP. E a missão é garantir uma prosperidade a longo prazo da própria linguagem. Então, o PHP Foundation foca em prover um suporte financeiro, tá? E guia para os desenvolvedores, guidance, né? Ou seja, guidance é de fato um guia, né? Vai para esse caminho que é melhor, vai para outro caminho, então opiniões mesmo dentro da linguagem. Para desenvolvedores do PHP e suportar suas metas para promover a melhoria da linguagem para os seus usuários, né? Manutenção de alta qualidade e melhorando o projeto do PHP para garantir, para manter os contribuidores atuais e trazer novos contribuidores. Então, essa PHP Foundation, e uma das... a gente está falando de empresas como a JetBrains, a gente está falando de empresas como o próprio Laravel, que é um framework do PHP, né? Que eu vou chegar lá já já. É muito importante o Laravel nessa história toda do PHP. Então, só para você ter uma ideia, só no ano 2024, até nem acabou ainda, a PHP Foundation ela já levantou quase $500 mil para poder apoiar os desenvolvedores, para poder apoiar todo o projeto. Então, assim, a gente está falando de uma fundação com diversas empresas que está conseguindo $500 mil por ano para poder pagar os desenvolvedores e eles conseguirem manter uma linguagem por mais tempo. E uma linguagem que vem crescendo absurdamente, se a gente vê números, né, não é que vem crescendo, ela sempre foi grande no mundo da web, né? Se a gente dá uma olhada aqui no W3 Stacks, que fazem bastante levantamento com relação à internet, à web, o PHP ainda hoje, é utilizado em 75% de todos os sites do mundo. Olha que coisa absurda. A gente está falando aqui, ó, de 25 de outubro de 2024 foi que foi atualizado isso aqui. Tá? 75% de todos os sites do mundo. E quanto que é isso em valor absoluto, né?
Vamos procurar aqui no Google. Ó, quantos sites existem no mundo? 1,94 bilhão de sites ativos no mundo. Existem aproximadamente. Então, se a gente fazer a continha básica, né, 75% disso aqui, vamos ver. 75% de 1,94 bilhão. Quanto que é? Eu vou colocar em inglês que vai facilitar a minha vida. Billion. Tá? Olha, são 3 casas, 1 bilhão 455 milhões de sites que estão em PHP. É muito site. É claro que nós estamos falando do WordPress, que tem uma culpa enorme disso aí, que facilitou a criação de muitos websites. A gente tem o Drupal, mas além disso a gente tem o Laravel, que é um framework que está crescendo absurdo. Mais uma vez, é um framework que tem uma visão de estratégia de negócio muito grande e que nesse ano eles receberam Laravel, Financial... Eles receberam um suporte financeiro de 57 milhões de dólares de um fundo de investimento. Olha que absurdo. Agora em setembro, eles receberam 57 milhões de dólares de um fundo de investimento para poder continuar não só a empresa Laravel, que eles têm vários produtos, mas também continuar com o open source, que é o framework. E assim, esse framework está sendo utilizado aqui, ó, até já falando, ó, a Apple, OpenAI, Square, Zillow, OpenTable, Motorola, Pfizer, entre Slack, né, entre outras empresas. Mas eu não gosto de citar essas empresas grandes como, olha, a Apple está utilizando. Porque na nossa realidade, quando que de fato a gente vai conseguir trabalhar na Apple? Talvez um entre milhares de nós, né? Mas aí nós temos 1 bilhão 455 milhões de sites, ou seja, de lugares, de projetos que a gente pode trabalhar. Então a oportunidade, principalmente agora, navegando, né, nesse aporte financeiro que o Laravel ele recebeu, vai nos ajudar a abrir muito mais o mercado ainda, novos sites, novas empresas vão nascer com essa tecnologia e sim, aprendendo você vai estar preparado para quando você conseguir abraçar essa oportunidade. Então eu vejo com muito bons olhos a necessidade de aprender Laravel, de aprender o PHP para você se preparar para o futuro, porque vai ser brilhante. Né? Já está sendo, já é algo real. Nós não estamos falando de uma tecnologia que acabou de surgir. Ela fez 30 anos esse ano. Né? E tem muito, ainda é um menino, e tem muito ainda para poder colocar para nos ajudar a crescer profissionalmente, enfim. Tá? Então eu te convido a entrar na Rocket City e participar da formação e aprender PHP em 2024. Beleza? Abraço!